Oi, segunda série! Hoje nós vamos trabalhar características gerais dos grandes grupos de seres vivos, focando nos animais invertebrados. Aqui é a Amanda Abbe e junto com a professora Carla Querrada, compõe a equipe de Biologia. Vamos lá? Bom, os animais antigamente ocupavam o reino Animalia, e hoje eles são um dos componentes do domínio Eukarya. Todo animal é eucarionte, pluricelular e heterotrófico. Todos os animais são compostos por células animais. Vamos dar uma olhada nas características dessa célula. Como a gente já viu, a célula animal ela é eucarionte, por isso ela tem núcleo. As células animais têm também mitocôndria, o que demonstra que os animais obtêm energia usando glicose e oxigênio num processo chamado respiração celular aeróbica, que é realizado por essa organela. Uma organela que é específica das células animais são os centríolos. Mais para frente a gente vai ver o que eles fazem e as funções que desempenham. Nesse momento temos que entender apenas que eles são específicos de célula animal. Ao compararmos a célula animal com a célula vegetal, verificamos o seguinte. Ambas são eucariontes, então apresentam núcleo. Ambas têm mitocôndria, porque os dois tipos de organismos realizam respiração celular aeróbica. Centríolos estão só nas células animais. Cloroplasto, vacúolo de suco celular e parede celular de celulose estão nas células vegetais. Sobre o cloroplasto, ele está presente em todo ser eucarionte fotossintetizante. Então a gente encontra cloroplasto nas plantas e nas algas, uni ou pluricelulares, tá bom? Cloroplasto é a organela que faz a fotossíntese. Bem, hoje a gente vai trabalhar praticamente todos esses filos dentro do reino animal que vocês estão vendo aí. A gente só não vai falar sobre os cordados, eles ficam para a semana que vem. Os poríferos são as esponjas do mar. Eles recebem esse nome porque seus corpos são repletos de poros. São animais muito simples. Eles não têm tecidos, nem órgãos, nem sistemas verdadeiros. Todos são aquáticos e sésseis. Isso significa que eles ficam fixos no substrato. Eles não são capazes de se deslocar. Os poríferos têm células exclusivas, que são os coanócitos. É muito importante que a gente fique ligado nas características que são exclusivas de cada grupo. No caso dos poríferos, os coanócitos, também chamados de células de colarinho, são essas células que vocês estão vendo aí na imagem, que tem esse flagelo, né? Essa expansão celular, essa cauda. O que os coanócitos fazem? Eles batem essa cauda, e nisso que batem a cauda, eles promovem um fluxo de água para o interior do porífera. O que é super importante porque quando essa água entra, ela é filtrada por esse animal e ele consegue extrair micro-organismos da água e consegue se alimentar desses micro-organismos. Por isso que a gente diz que os poríferos são animais filtradores. Os quinidários são um pouquinho mais complexos do que os poríferos, eles já têm tecidos verdadeiros. Todos são aquáticos e a característica exclusiva desse grupo são células também, chamadas de quinidócitos, daí o nome do grupo, tá? Nessa imagem, a gente consegue observar os quinidócitos em ação. Pense que ela é como se fosse a superfície de uma água-viva aumentada no microscópio. Quando alguma coisa toca na água-viva, toca na superfície da água-viva, isso estimula os quinidócitos a liberarem esse dardo, tá vendo? Com uma substância urticante. Por que isso é interessante para a água-viva e para todos os quinidários? Porque essa substância urticante ajuda esses animais a, por exemplo, paralisarem uma presa, matarem uma presa ou mesmo afugentarem predadores. Se um predador como eu e você chegarmos perto de um quinidário, é provável que a gente se queime bastante por conta dessa substância liberada pelos quinidócitos. Os quinidários têm duas formas de vida. Uma é a medusa, que é a forma natante, como vocês podem ver na imagem, e a outra é o pólipo, a forma séssil. Os quinidários apresentam simetria radial. O que significa isso? Se na minha imaginação eu cortar um quinidário em diversos planos, como você consegue ver aí na imagem, o que eu obtenho são vários raios ou fatias idênticas entre si. Daí o termo simetria radial. Dizer que um animal tem simetria radial é dizer que ele é formado por vários raios idênticos entre si. Alguns representantes desse filo são a caravela, as anêmonas. Quem assistiu Procurando Nemo sabe quem são as anêmonas, as águas-vivas e as hidras. Os plateumitas são vermes achatados. Diferente dos quinidários, eles têm simetria bilateral. Se eu cortar um plateumito nesse plano aí que você está vendo, eu não gero vários raios idênticos entre si.
O que eu gero são duas partes idênticas entre si e espelhadas. Sabe quem mais tem simetria bilateral? Praticamente todos os organismos sobre os quais a gente vai discutir a partir daqui, inclusive você. Mas de você a gente vai falar na semana que vem. Os plateumitos vivem todos em ambiente aquático ou terrestre úmido. Alguns são até parasitas. Olha as imagens. A planária é um plateumito de vida livre, por exemplo, mas a tênia é um parasita humano. Ela causa a doença teníase. Os nematóides ou nemateumintos, diferente dos parasitas, são vermes cilíndricos, tá bom? O corpo deles é cilíndrico. Eles também têm órgãos verdadeiros, tecidos verdadeiros e simetria bilateral. Uma característica exclusiva desse grupo é uma cutícula proteica que reveste o corpo deles. Essa cutícula protege esse animal e diminui a sua desidratação. Todos eles vivem em ambiente aquático ou terrestre, ou mesmo dentro de outros seres. Então temos nematóides de vida livre, que vivem lá felizinhos de boa, e temos outros que são parasitas. Um exemplo é o Ascaris lumbricoides, causador da ascaridíase, ou lombriga. Os anelídeos são mais complexos ainda do que os poríferos, os quinidários, os plateumintos e os nemateumintos. Eles têm como característica exclusiva a presença de cerdas, que são pequenas estruturas proteicas que se projetam na superfície do corpo e que ajudam os anelídeos a se fixarem no substrato ou a se deslocarem. O corpo deles é formado por vários anéis, ou metâmeros, daí o nome do grupo. Essa segmentação do corpo em metâmeros é chamada de metameria. É uma novidade evolutiva que surgiu no ancestral dos anelídeos e que permaneceu nos organismos todos que vieram a partir deles, tá bom? Então, por exemplo, no caso dos anelídeos, os metâmeros são bem parecidos entre si, os anéis são bem parecidos entre si. Mas no seu caso, que já tem metameria também, os seus segmentos não são tão parecidos assim. Sabe quais são os seus metâmeros, os seus segmentos? Cabeça, tronco, membros. Os anelídeos podem viver em habitat aquático ou terrestre úmido ou parasitando outros seres. Os poliquetas, por exemplo, são anelídeos de vida livre e são todos marinhos, são animais filtradores e, como o próprio nome diz, apresentam muitas cerdas. Já as minhocas têm pouquíssimas cerdas, você consegue sentir se você passar a mão na minhoca, né? Aí você sente umas elevaçõezinhas, que são as cerdas. Elas vivem em ambiente terrestre úmido, cavando na terra e consumindo micro-organismos. Aqui vale a pena a gente fazer um decreto, tá bom? As minhocas são realmente as rainhas da agricultura. Enquanto elas cavam no solo, elas abrem espaço para a entrada de mais ar no solo. Além disso, elas produzem humus, que é um produto da sua digestão. Tanto essa aeração do solo quanto o humus contribuem com a fertilidade do solo. Por isso que elas são as rainhas da agricultura. Para fechar, os anelídeos, temos os sanguessugas, que, como o próprio nome diz, irudíneos, né, são anelídeos sem cerdas. Os sanguessugas geralmente são vistos só como parasitas, mas já existem alguns tratamentos para doenças vasculares de seres humanos que usam sanguessugas, tá bom? Os moluscos, como o próprio nome diz, são seres de corpo mole. São encontrados nos mais diversos ambientes, tá bom? Você encontra moluscos desde o fundo do mar até o topo das árvores. A maioria de vida livre, mas temos alguns que são parasitas. Uma característica exclusiva desse grupo é que geralmente eles são protegidos por uma concha calcária. O corpo dos moluscos se divide em três partes: cabeça, massa ou saco visceral e pé musculoso. A cabeça é onde estão os órgãos sensoriais, os tentáculos, por exemplo. A massa visceral é a região que armazena os órgãos vitais, as vísceras dos moluscos. E o pé musculoso é uma estrutura que vai ajudar o molusco a cavar, a se fixar no substrato ou mesmo a se deslocar. Depende de qual molusco você está analisando. Existe uma diversidade interessante nesse grupo. Os gastrópodes, por exemplo, como o próprio nome diz, têm o seu saco visceral posicionado em cima do seu pé musculoso. Por isso o nome, tá bom? Eles são as lesmas e caracóis. Os bivalves, como o próprio nome também diz, são seres que têm uma concha dividida em duas partes, ou duas valvas. São as ostras e mariscos. Os corpos dos bivalves ficam quase todos posicionados dentro dessa concha, tá bem? E os cefalópodes, como o próprio nome já diz, têm a cabeça posicionada em cima dos tentáculos. A massa visceral deles fica em cima da cabeça. Eles invertem essa lógica, né?
Os artrópodes são o filo com maior biodiversidade, considerando os animais de todo o mundo. Eles têm também tecidos e órgãos verdadeiros, têm simetria bilateral, a maioria de vida livre, mas temos espécies parasitas. O termo artrópoda significa apêndices articulados. Essa é uma importante novidade evolutiva desse grupo. Os apêndices são as pernas dos artrópodes, tá bem? A gente vai usar o termo apêndice ou pernas. E essas pernas articuladas são muito importantes porque elas ajudaram os artrópodes a conquistar todos os espaços do planeta, praticamente. Porque elas permitem que eles consigam se deslocar desde a areia do fundo do mar até as rochas mais duras. Então é uma novidade evolutiva que trouxe muito sucesso para esse grupo. Outra característica exclusiva, que no caso é exclusiva, né, dos artrópodes, é o exoesqueleto de quitina. Você já ouviu falar nesse termo. A quitina é um carboidrato de função estrutural, que compõe não só o exoesqueleto dos artrópodes, como também a parede celular dos fungos. Esse exoesqueleto protege os animais contra a predação e também contra a desidratação. Dá uma olhada na imagem. O que a gente está observando é um processo de muda ou ecdise. No que consiste esse processo? Como o exoesqueleto de quitina é rígido, ele não cresce junto com o corpo do animal. Então, ele permite que o animal cresça até um certo limite, tudo bem? Para que o animal possa crescer mais, ele precisa eliminar o seu exoesqueleto antigo e produzir um novo exoesqueleto com um tamanho um pouquinho maior que comporte o corpo desse animal que está em crescimento. A esse processo a gente dá o nome de muda ou ecdise. Dá uma olhada no gráfico. Na linha azul, a gente observa o crescimento contínuo de outros animais. Na linha rosada, a gente observa o crescimento que, em alguns momentos, estaciona dos artrópodes. Então, a gente percebe que esses animais crescem até o ponto que aquele exoesqueleto permite que eles cresçam. Quando o exoesqueleto já não comporta mais o corpo que precisa crescer mais, eles trocam esse exoesqueleto por um novo exoesqueleto um pouquinho maior. E nesse momento em que eles estão realizando a muda, percebam no gráfico, o crescimento deles estaciona, tá bom? Então, o crescimento deles fica estagnado durante os processos de muda ou ecdise. Como a gente já viu, é o grupo com maior biodiversidade. Vamos discutir sobre ele. Os crustáceos, por exemplo, são artrópodas que têm o corpo dividido em cefalotórax, que é uma fusão da cabeça, céfalo, com o tórax, e abdômen. Então, eles têm só dois metâmeros principais, né? Eles têm dois pares de antenas e um número variado de pernas, dependendo do crustáceo que a gente analisar. São eles caranguejos, siris, lagostas, camarões, pitus. Já os aracnídeos também recebem o nome de quelicerados, porque tem essa paradinha marrom aí na boca, tá vendo? Ela se chama quelícera. A quelícera ajuda os aracnídeos a prender a presa, segurar a presa. Em alguns casos, ela até libera veneno. Outra característica interessante dos aracnídeos é que eles têm 4 pares de pernas, o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, e não tem antenas. Em alguns aracnídeos, como as aranhas, apresentam uma glândula especial que são as fiandeiras. Elas são capazes de produzir a teia, que a gente conhece. Quem são os aracnídeos? Aranhas, escorpiões, ácaros. Artrópodes e quilópodes são artrópodes pouco conhecidos. A principal característica deles é que eles têm muitas pernas. Quem são eles? Os piolhos de cobra e as lacraias. Os artrópodes mais famosinhos são os insetos. Eles têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, têm antenas e têm 3 pares de pernas articuladas. Os insetos são as moscas, os mosquitos, abelhas, louva-a-Deus, e a maioria deles apresenta asas, tá bom? Os equinodermos são animais que têm tecidos e órgãos verdadeiros também, como os outros que a gente já viu. Tem simetria radial, então diferente da maioria dos seres que a gente estudou hoje, equinodermos e equinidários apresentam simetria radial, tá bom? Plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes apresentam simetria bilateral. E todos vivem no mar. O termo equinodermo significa superfície do corpo repleta de espinhos. Então, dermo é superfície, equino é espinho. Uma característica exclusiva desse grupo é que eles têm um endoesqueleto calcáreo. Nessa foto a gente consegue ver o endoesqueleto de um ouriço. Esse endoesqueleto fornece sustentação para o corpo.
Outra característica exclusiva do grupo é o sistema ambulacrário. No que ele consiste? É um sistema interno de canais que se enchem e se esvaziam de água e que deste modo conseguem distribuir oxigênio, nutrientes por todo o corpo do animal. O sistema ambulacrário também contribui para o deslocamento desse animal. Nesse GIF a gente consegue ver uma estrela do mar bem grande com vários tentáculos se deslocando. Estão vendo essas paradinhas se mexendo embaixo do tentáculo? Eles se chamam pés ambulacrais. São a parte final, a porção final do sistema ambulacrário. Cada pé ambulacrário desse é capaz de se encher e de se esvaziar de água. E quando isso acontece, ele ajuda a estrela do mar a se deslocar. Os principais representantes desse filo são os ouriços, as estrelas do mar, as bolachas do mar, pepinos do mar e os lírios do mar. Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Na semana que vem a gente vai estudar os cordados, dentre eles os vertebrados. Até semana que vem. Um beijo, tchau!